Olá, nós estamos começando com o 4º episódio do Pode Processar Podcast. Eu sou a doutora Marcele Passos, advogada previdenciarista, especialista em cálculos previdenciários. E eu sou a Laila Freitas, advogada previdenciarista e trabalhista. Hoje nós estamos com um convidado especial, o Dr. João Vitor Ramos. Dr. João Vitor é bacharel em medicina pela Universidade Selma, pós-graduado em psiquiatria pelo IBCMED, possui treinamento em perícias médicas judiciais pelo TPMED, possui treinamento em perícias médicas psiquiátricas pelo TPMED, atua como médico na unidade de pronto atendimento da Cidade Operária, é perito médico nas subseções judiciárias federais de Parnaíba, Piauí e Caxias, Maranhão e no Tribunal de Justiça do Maranhão. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, doutoras. Boa tarde a todos. Doutora, qual o tema do nosso podcast hoje? Nós vamos falar sobre a perícia médica na ótica do perito e também sobre a nossa ótica, o que a gente vem constatando, quando vai impugnar, quando vai quisitar, os problemas que os clientes relatam pra gente, e vamos tirar algumas dúvidas nossas, dos nossos clientes, e também contribuir com os advogados que assistem nosso podcast sobre como melhor quisitar, sobre algumas questões que sempre pairam dúvidas, sobre questões ortopédicas, psiquiátricas, e lá vamos aproveitar ao máximo o nosso convidado, que vai ser aqui quase sabatinado. Aproveitando ontem, Flávio Dino. Tudo bem. Doutor, como é que o senhor se interessou pela perícia médica? Como iniciou sua carreira? Na verdade, assim, o meu interesse por perícia médica, ele se deu desde antes de formar, né? Eu sempre achei uma área muito interessante, porque eu gostei sempre de esmiuçar as coisas, de procurar, gostei sempre muito de observar, de ver aquilo que as pessoas geralmente não costumam ver, além do que é superficial, e a perícia lida muito com isso, né? O perito, ser perito é um eterno procurar, é um eterno estar atrás, né, das coisas, principalmente quando a gente trata a nível de Brasil, né, gente? Que vocês devem saber que a gente tem um probleminha nas perícias previdenciárias, principalmente por conta da questão de várias fraudes. A doutora Laila até postou outro dia no Instagram dela, né? E isso às vezes dificulta um pouquinho realmente o trabalho, mas continua sendo um trabalho gratificante e muito interessante de desempenhar. Tá ótimo. Doutor, para ser perito, precisa de alguma formação específica, algum curso? Ou é só eu chegar lá e me inscrever? Certo. No caso, para ser perito judicial, que é o tipo de perícia que eu faço, não precisa prestar concurso. Você precisa ser cadastrado no sistema dos tribunais e aguardar designações dos juízes, né? Os juízes vão lá, procuram no sistema de cadastro de peritos e encontra o nome, perito, estou precisando de um perito, acha para mim ou com especialidade em alguma coisa, ou clínica médica, porque a gente não tem um rol muito grande de peritos à disposição da justiça. Essa que é a realidade do nosso país, né? Tanto é que eu já estava até comentando com a doutora Marcele mais cedo, eu fiz perícia do município de Poços, em Goiás, né? Entreguei esse mês, no início desse mês agora, só para vocês verem como Goiás, né? Pediram para fazer uma perícia daqui, uma indireta. Tá? Então, assim, não precisa prestar concurso, tá? Esse perito que geralmente precisa prestar concurso é aquele perito do IML, né? O perito criminal. Esse tipo de perito geralmente é o perito que costuma prestar concurso. As perícias que eu realizo não são perícias de ordem criminal, né? Geralmente são perícias previdenciárias, que é o nosso foco aqui, mas faço também perícias cíveis, que inclui home care, suposto erro médico, tá? Perícias trabalhistas, não atuo muito com perícia trabalhista mesmo, na Justiça do Trabalho, mas presto assistência técnica para a empresa, caso a empresa me contrate, entre em contato, tá? Por exemplo, se a pessoa acabou de se formar na faculdade de medicina, for lá na Justiça Federal ou no fórum e fizer o seu cadastro, ele pode atuar como perito. Eles não perguntam, você tem algum curso de perícia? Não. Você é formado em medicina, você pode ser perito da Justiça Federal para perícia previdenciária? Assim, teoricamente, quando você se forma em medicina, você está apto a ser perito.
Sim. Mas agora, ter a habilidade necessária para ser perito são outros 500. E é isso que a gente enfrenta todo dia, porque quantos ali, principalmente na Justiça Federal, que é a nossa maior atuação, quantos ali, de fato, não sabem o que tá fazendo a frase certa, mas tem essa especialidade, buscaram analisar exatamente, fizeram pelo menos um curso de qualificação para estar lá dando o seu melhor. Exatamente. A ciência pericial, como qualquer ciência, ela está mudando constantemente. Igual a medicina, igual o direito. E outra coisa, ainda tem mais um detalhe. A ciência pericial médica, ela é um ponto de interseção entre o direito e a medicina. Então, assim, ela muda constantemente nesses dois âmbitos. E a gente tem que estar atento a isso aí. Em alguns locais dos cursos que eu fiz, a gente tem grupos, né? E a gente troca muita informação. Em alguns locais, eles exigem um certificadozinho de 20 horas, geralmente, pelo que já ouvi dizerem, para poder atuar como perito. Mas em muitos outros locais não, justamente pela escassez desse tipo de profissional. Porque assim, tu falaste da questão de, acabei de formar, eu posso ser perito? Posso. Devo. Aí Sim. É complicado, porque assim, você tem treinamento para isso, a faculdade de medicina não vai te ensinar a ser perito. Em nenhum lugar do Brasil. A gente tem aula voltada para a realização de perícia. Por quê? Os cursos de medicina do Brasil são voltados para a medicina assistencial, prestar assistência para o paciente, consultar, atendimento médico. Não é voltado para a questão da medicina pericial. E a medicina pericial é muito diferente. Ela tem um olhar, uma ótica diferente da medicina assistencial. Tanto é que a medicina pericial, como eu comentei mais cedo com a doutora Marcele, a medicina pericial ela tem que ser imparcial. A medicina assistencial ela já tem mais esse caráter de parcialidade, até mesmo pela relação médico-paciente, que quanto melhor, mas geralmente melhor é o atendimento prestado. Sim. Excelente. Eu lembro, Marcele, que tu postou uma vez nos teus stories que era em algum lugar que tu estava atuando, que na hora de marcar a perícia, rolava lá e colocava a especialidade. Sim, era no TRF4. Lá na parte do Rio Grande do Sul, Paraná, Sim. Santa Catarina. Quando a gente vai, já dá entrada no processo, eles já perguntam pra gente qual é a especialidade do médico que a gente quer que faça a perícia médica. Assim, lá é um tribunal totalmente diferente. Eu acho que o único erro deles é ter um sistema arcaico, mas fora isso, as decisões deles são as decisões mais inovadoras do país. Só o fato de dizer que a gente pode selecionar um profissional, o perito médico pela especialidade, até mesmo para ter um olhar mais específico daquilo que está sendo levado lá, né, para a perícia. Mas eu achei sensacional. Eu acho que é uma coisa que a gente podia trazer aqui pro TRF1. Alô, TRF1. Até porque aqui, se cair em um médico que não foi especialista, você impugnar o laudo ou recorrer, chegar lá na turma recursal, eles já sedimentaram o entendimento que não precisa ser especialista. Sim. Aí quer dizer, não precisa ser especialista, não precisa ter o curso de perícia, basicamente precisa só ser médico. E aí, muitas perícias saem prejudicadas. É como eu te disse, assim, isso é um problema estrutural e não é um problema pequeno. Porque o que acontece? Realmente, você não precisa ser especialista para ser perito. Eu já olhei, porque eu sou muito curioso, né? Então, às vezes, nos cadastros eu vou procurar um pouquinho outras perícias de outros colegas mais experientes, de ortopedistas que são os médicos que costumam fazer mais perícias, né? Que tem mais essa prática. E eu te digo, eu já vi muita perícia feita por especialista de renome que não é, assim, o ideal. Sim. Que a gente, para quem tem mais experiência, para quem é especialista, a gente esperava mais. Um dos professores dos cursos que eu fiz, ele é ortopedista, inclusive, ele diz uma frase muito interessante pra gente, toda vez quando alguém indaga ele sobre essa questão da especialidade, que morre afogado quem sabe nadar. É aquela história que eu te falei, do que a faculdade ensina e do que a residência ensina. A faculdade e a residência médica, eles ensinam muito bem medicina assistencial, mas não ensinam medicina pericial.
Aí o que que acontece? O cara é muito bom, é um excelente profissional assistencialista. Aí, às vezes, quando ele não tem treinamento para fazer perícia, ele acaba voltando o conhecimento dele da medicina assistencialista lá na perícia dele. Aí isso aí compromete, às vezes, a qualidade. Em relação a esse pouco cadastro dos médicos, pouco, porque assim, especialista, eu acho que aqui no Maranhão, em São Luís, a gente tem vários. Tem vários otorrinos, tem vários cardiologistas. Os médicos desconhecem dessa possibilidade de ser perito ou não tem interesse, preferem os plantões de UPA, o que acontece? Existe essa questão do desconhecimento. Não vou te dizer que não existe, porque existe. Mas tem muito a questão do que é mais cômodo, do que é mais fácil. Porque o trabalho de perícia, por exemplo, para um ortopedista que cobra, sei lá, 250, 300 reais uma consulta, geralmente eles não têm desconto de imposto de renda como pessoa física, como pessoa jurídica, então a carga tributária é menor. E vocês devem saber que o valor da perícia previdenciária, principalmente, ele é um valor ainda muito baixo. Só para vocês terem ideia, esse valor de 200 reais, que hoje é um valor muito praticado na perícia previdenciária da Justiça Federal, ele é um valor que ele não é atualizado desde 2014. Mas eu tava vendo, né? Os meus últimos processos estavam 300. E assim, aquele valor é bruto. Sim. Ainda tem mais isso. Então assim, para quem não tem habilidade, às vezes acha muito trabalho para um valor, uma coisa que ele acha que não vai ser tão rentável. Quando você adquire habilidade, você consegue fazer aquilo de maneira mais tranquila, mais fácil, né? Mas eu acredito que seja também muito por isso. Você falou sobre a questão da remuneração, só assim para ter uma noção. Quando chega lá na Justiça Federal, foi marcada a perícia, é um médico que vai atender várias pessoas no mesmo dia. Quantos atendimentos faz, mais ou menos? Aí depende. Por exemplo, na Justiça Federal daqui, da capital, eu ainda não fiz perícia, sou cadastrado, mas nunca fui chamado para fazer perícia. Eu já até visitei algumas varas lá, mas quando eu conversei com os juízes, eles disseram, não, isso aí é muito com a questão do NUCOD, né, que é Sim. o centro de agendamento das perícias aqui e tal, né, então assim, fica muito por conta deles. Mas em Parnaíba, onde eu já fiz perícia, em Caxias, onde eu também faço muita perícia, a ITJ também eu já fiz perícia, em varas de competência federal delegada, inclusive segunda e terça-feira estava fazendo perícia, né? Agora. Então, assim, esse valor, ele varia, né? E tem também, assim, às vezes, cada vara ela tem sua característica. Algumas têm pacientes mais ortopédicos, outras pacientes mais oncológicos, na verdade, autores, né? Porque o perito, ele não é interessante ele falar paciente, porque tem a questão da parcialidade, né? Então, assim, eu costumo marcar 15 perícias pela manhã, 15 perícias pela tarde. Sim. Tem gente que costuma marcar 10 perícias pela manhã, 10 perícias pela tarde. Mas tem gente que marca 20 pela manhã e 20 pela tarde. Sim. E como é que funciona na hora de fazer o laudo? Faz na mesma hora ali? O autor tá lá na sua frente, você já faz, você leva para casa? Assim, os cursos que eu fiz, muitos falam assim, não, finaliza a perícia na hora. Só que eu sou muito minucioso nas coisas, sou muito perfeccionista nas coisas que eu faço. Essa é uma característica minha mesmo. Então, o que eu costumo fazer? Primeiro, quando eu vou para a realização das perícias, eu nunca vou desarmado. Então, assim, eu já chequei os autos do processo, eu já tenho os meus pré-laudos, com todos, com a qualificação do periciando, identidade, CPF, idade, profissão. Na verdade, a profissão eu sempre confirmo, mas já tem o que tem lá nos autos, né? A história não, porque eu vou coletar na hora, o exame físico também não, mas os documentos que estão nos autos já estão todos referidos lá no meu pré-laudo, para na hora que ele chegar eu poder só ir observar o que está acontecendo, saber a maneira de direcionar o que eu vou precisar, o que eu não vou precisar, para chegar numa conclusão,
de incapacidade ou não, né? Sim. De impedimento de longo prazo ou não, tá? Então, assim, eu já vou com esse pré-laudo pronto. Aí, o que acontece? Quando eu chego em casa, depois de coletado exame físico, o histórico do paciente, aí eu vou e checo os autos novamente para saber se não passou nada. Tem alguma coisa nova que o periciando levou? Tem. E aí eu vou lá e adiciono, tiro foto, né? Tem várias fotos. Aí eu tiro foto e quando eu chego em casa coloco tudinho bonitinho. Aí eu costumo colocar também para o juiz uma fundamentação do que eu estou dizendo, para eu não chegar só assim, o autor tem hérnia de disco, ele apresentou tal alteração no exame físico e por isso ele é incapaz. Ou então ele tem hérnia de disco, ele apresentou não apresentou alteração no exame físico, está tomando tal medicação. Não é incapaz. Sim. Existe algum procedimento padrão? Por exemplo, chegou, o autor entrou, fez as perguntas, tem algum roteirinho que segue ou cada médico faz? Olha, eu acho que isso é uma coisa muito pessoal. Eu sempre gostei dos procedimentos operacionais, até no meu atendimento também como plantonista, né? Sim. Então, assim, uma das coisas que geralmente eu sempre faço é quando o autor chega, eu checo a identidade dele, lógico, tem que checar, né? Se é o autor mesmo. Então, isso é o mínimo. E depois disso, quando eu vou para o histórico do autor, eu costumo perguntar para ele, se eu vejo qual é o tipo de benefício, costumo perguntar para ele, geralmente, seu fulano, me diga o que acontece, o que é que o senhor sente, que faz com que o senhor não consiga trabalhar. Porque ele vai me dizer, já vai direto no âmago da coisa. Porque eu já até acho que comentei com a doutora Laila pelo Instagram, que estar doente, ter uma doença, é diferente de estar incapaz. Sim. Né? Isso é uma coisa que a gente tem que saber separar muito bem. A questão pode ser que alguém ainda comente, a questão da hérnia discal, porque é muito comum. É um tema que eu gosto bastante. Por quê? Porque eu tenho hérnia discal. Inclusive, já fui operado, né? Passei por todo um tratamento. Então, assim, eu acho interessante falar, porque é uma coisa que eu vivenciei de perto. Sim. Tá? Então, tem a hérnia, tá vivendo aí normal. Não tá sofrendo com a hérnia. Então, o fato de ter a hérnia por si só não vai... entendeu? Eu vou ter hérnia de disco pro resto da vida. É uma doença crônico-degenerativa. Então, assim, no dia que eu morrer, eu me vou com ela. E aí pode ser que em algum momento, sei lá, Deus livre, daqui a uma semana, dê uma crise. E aí, nesse momento, vai surgir a incapacidade. Exatamente. Aí, incapacidade... Pra quê, né? Trabalha sentado, será que vai? Não é bem isso. É porque, assim, incapacidade, mas assim, incapacidade legalmente relevante... Porque, tu sabe, a incapacidade legalmente relevante por mais de 15 dias. É porque... Assim, meu pai tem problema também, tem a patologia, tem a hérnia de disco. Às vezes ele tá com episódios exacerbados, outras épocas, Isso. Vida normal. Exatamente. Mas quando ele tem, ele trava. Não, é crise aguda, né? Faz crise aguda mesmo. Fica incapaz, fica de cama, né? Mas é o que eu tô te falando, nem sempre aquilo perdura. É aquela história, eu convivo hoje muito bem tendo hérnia discal, tendo lombociatalgia, né? Hoje em dia não sofro tanto com a ciatalgia como eu sofri antes da cirurgia. Fiz 2, na verdade. Mas tem gente que sofre. Sim. Aí o papel do perito é justamente esse. Saber avaliar qual é aquele autor que sofre porque ele está simplesmente em uma crise, qual é aquele autor que sofre porque ele não faz o tratamento adequado e qual é aquele autor que, mesmo fazendo o tratamento adequado, é refratário ao tratamento. Sim, e também a profissão, né? As condições daquela pessoa. Se é lavrador, coitado, todo dia lá abaixado, como Isso é que vai? Isso é uma coisa que é impossível fazer perícia previdenciária sem estar atento à profissão. Principalmente em perícias de auxílio por incapacidade temporária ou permanente. Se o perito não se atentar à profissão, à atividade laboral,
ele vai colocar o laudo dele todo a perder. Eu quero até falar de um caso específico que pra mim já tem alguns anos, mas ficou marcado com uma coisa mais absurda, uma das, né, mais absurdas que eu já vi na Justiça Federal. Meu cliente tinha várias crises epiléticas. Ele me narrou que tinha, mesmo com medicamento, o corpo dele, o braço dele era cheio de marca de tecido batido, de cortezinho, dessas coisas. E aí ele era pintor, trabalhava numa construtora, trabalhava em altura. E aí... Não pode. Não, escuta. Aí o quesito foi exatamente esse. Pra perita. Se, levando em consideração que ele trabalhava em altura, se ele podia trabalhar, né? Se ele podia trabalhar nessa empresa, já que era uma construtora, nananana. Aí a resposta dela foi, de uma forma bem seca, sim, basta ele usar o cinto de segurança. Aí eu imaginei a situação. Imagina um prédio, o cara lá tendo uma crise epilética, se debatendo numa altura. E eu fiquei assim, chocada, porque a pessoa aceita o emprego porque é o jeito. Assim, isso já é, inclusive, ponto pacificado. Acho que é uma das coisas mais batidas. Fora o curso do TPMed que eu fiz também o TPEM, porque eu ainda não coloquei, ainda não atualizei aquele currículo que eu te mandei, né? Que também é um curso voltado para perícia médica. Então, assim, em todos que eu fiz, isso é ponto pacificado. Gente, quem tem epilepsia não pode trabalhar em altura e em trabalhos que expõem a terceiros a risco. Por exemplo, motorista, piloto, né? Não pode exercer esse tipo de profissão. Sim. Doutor, como a gente já está falando sobre a aquisitação médica, o senhor já viu, assim, o que o senhor vê de mais errado que os advogados fazem ou isso é importante. de mais certo? Porque, assim, quesitação, eu comecei as minhas primeiras quesitações, elas começaram dos modelos que eu tinha quando eu era estagiária. Então, eu já peguei. E eu fui adaptando ao longo do tempo. Polêmico. Meu Deus. Porque eu vejo, uma das primeiras coisas que eu tentei adaptar no meu era não tentar usar uma linguagem muito jurídica. Porque eu sei que eu não tô falando com outro advogado, eu tô falando com um médico. Então, daí eu já pensei, deixa eu tentar colocar uma coisa aqui que dê pros dois entenderem. Mas eu imagino que deva ter alguma pergunta, alguma coisa assim que algum advogado já deve ter feito em alguma quesitação pro senhor. Que levou... Olha os hates dos advogados. Assim, eu não acho que tenha até hoje, eu já vi muita quesitação dos advogados de parte autora. Eu não acho até hoje que tenha uma quesitação que eu tenha visto, nossa, essa quesitação é um absurdo. Mas tem umas quesitações que às vezes irritam. Vou te dizer por quê. Geralmente, perícia previdenciária já tem uma quesitação própria, né? Eu não sei se vocês já chegaram a ver, mas existe uma recomendação conjunta que eles usam na Justiça Federal, ou às vezes um pré-laudo, que ele já vai... É um formulário próprio. Exatamente, um formulário próprio. Em Caxias, por exemplo, tem o laudo mínimo que eles utilizam. Aí tem as quesitações deles nesse laudo mínimo. Eu, particularmente, não trabalho com laudo mínimo. Eu tenho o meu modelo de laudo, que tem algumas informações a mais, mas a quesitação eu utilizo, claro, sem sombra de dúvida. Mas assim, às vezes, o advogado, eu não sei o que acontece, mas ele não se atenta aos quesitos que o juiz já colocou. Aí ele vai lá e repete os quesitos. Eu já peguei quesitação com quesito praticamente idêntico, que não muda nada. Aí eu olho... Mas eu já respondi isso lá em cima, né? É chato, mas a gente copia e cola. Sim. Agora, uma coisa que irrita a gente é quando a gente faz quesitos que são relevantes e o perito responde, vide laudo pericial. Então você diz assim, meu colega, se fosse pra vide laudo pericial, eu não quesitava. Teoricamente, isso é uma coisa que nem pode. Sim. Né? Geralmente a gente tem que ser objetivo, mas também não é muito legal tu ficar dando resposta só sim, não, vide, sim, não. Responde, se for responder o quesito, responde, né? Outro quesito, esse pra mim é o pior de todos, a especialidade. Se perguntar se o médico é especialista. Eu tava fazendo perícia
segunda-feira, eu fiz para segunda e terça-feira no interior, para o TJ. Aí eu recebi uma aquisitação que o advogado mandou impressa, né? Aí eu recebi a aquisitação e eu estava com os autos do processo aberto na hora. Eu disse, não, a aquisitação já está aqui nos autos, tá? Não precisava nem ter mandado. Mas já que mandou, tudo bem, eu recebo, não tem problema. Aí a primeira pergunta. Qual a sua especialidade? Qual especialista você acha necessário para fazer determinado tipo de perícia? Então, assim, é chato, mas não é difícil responder. Porque o que vai acontecer? Eu vou pegar a resolução do CRM que tem lá dizendo que eu posso, mesmo sem ter especialidade, com RQE, como, né? Posso pegar também a decisão de 2022 de junho, se não me falha a memória, do Dias Toffoli falando exatamente sobre isso, que hoje já tem. Mas assim, eu acho que tu queima um quesito desnecessariamente. Não, e ainda faz o perito ficar com ranço. Ah, você fez uma égua. Eu nem acho tanto assim, mas assim, irrita, como eu tô te falando, Sim. irrita. O perito, como qualquer outra pessoa, é um ser humano. Por mais que a gente seja imparcial, tente ser imparcial, nós somos seres humanos. Então, assim, irrita, mas a gente tem que ter na cabeça que mesmo te irritando, você tem que fazer as coisas da maneira correta. Sim. Tem que analisar os autos do jeito certo. Tem que responder? Responde. Né? Vai ficar chato pro advogado, porque depois ele vai receber um quesito de uma maneira que ele não queria. Uma coisa que eu tenho notado muito em relação, assim, inclusive, eu até de vez em quando adentro um pouquinho no meio dos advogados, a questão de querer material, né, que o pessoal oferece muito material para advogado na internet, como impugnar o laudo pericial. Sim. Né? Então, assim, existe muito uma rixa, e isso é ruim. Porque, assim, antes do laudo pericial sair, você como advogado, na verdade não deveria em momento nenhum, mas estou falando assim no sentido figurado, não deveria existir essa relação de embate. Já numa aquisitação que tu já está liberando junto com a aquisitação do juiz. Né? Inclusive eu acho até que seria muito mais interessante o advogado apresentar um quesito pós-laudo do que pré-laudo. Porque você vai ler o laudo, eu acho que aqui está errado. Ou Sim. Então, vou trabalhar com um assistente técnico, um perito assistente. Dá uma olhada nesse laudo para mim, ver se tem algum erro, se tu encontra algum erro aqui. Porque aí tu consegue ser mais... A questão, assim, pela minha experiência, a gente chama de quesitos de esclarecimento. A gente ou impugna ou só pede esclarecimento. Inclusive, hoje a gente está fazendo um quesito de Sim. esclarecimento, uma quesitação de esclarecimento de um áudio. A gente estava até conversando, estava mandando um áudio pro Josivan, que é o estagiário lá do escritório. E assim, o que a gente vai vendo? A gente precisa que o juiz defira a nomeação, a notificação do perito para ele responder. Então, digamos, se eu já fiz isso 20 vezes, 2 vezes o juiz notificou o perito. Imagina as vezes que passaram coisas desapercebidas, coisas assim flagrantes, que eu precisava que o perito esclarecesse. Já teve vez do perito dizer em um laudo, em 2 momentos diferentes, a data do início da incapacidade totalmente diversa, que influi diretamente no retroativo do cliente. Isso é um grande problema nos laudos periciais. Data de início da doença e data de início da incapacidade. Meu quesito pode fazer chuva ou fazer sol. Eu sempre trago o histórico do cliente, do que já foi constatado pelo INSS, para o perito tomar ciência, e coloco lá, levando em consideração o histórico do recebimento do benefício, do SAB, se o cliente recebeu o benefício, peço para o cliente levar impresso, sabe? Porque muitos peritos não acessam os autos. Ou eles olham o que está ali, se não tiver, perdeu a chance. E aí eu coloco data do início da incapacidade determinada pelo INSS, data tal, data do pedido de prorrogação tal, para deixar claro para o perito. Se ele quiser botar outra data, ok, mas ele está ciente do que já foi constatado antes. Aí ele teria que esclarecer se houve essa quebra, teve incapacidade, não houve mais incapacidade e houve incapacidade de novo. Eu acho... Qualquer pessoa que me pergunta,
Eu recebo muita pergunta no direct sobre quesito. Eu disse, ó, isso aí não pode deixar, porque isso aí tu pode perder todo o teu retroativo. Eu nem acho ruim a questão da quesitação, não. A questão é que eu acho que o advogado tem que ser mais pontual em relação Sim. à questão dos quesitos. Não é simplesmente eu tenho quesitos pré-prontos, independente da causa, eu vou chegar lá e pá! Sim. Será que faz sentido? Será que eu não só vou encher linguiça? Sim. Sim. Só pra dizer que A questão é essa. apresentei. Embora, eu ainda te digo, bem fundamentado, aí entra aquela história que eu te falei, do advogado trabalhando junto com um perito de confiança, o assistente técnico da vida, né? Porque nesse caso, quando vai trabalhar junto com o processo, como um médico assistente da parte autora, seria como assistente técnico, não é como perito. Mas geralmente quem faz assistência técnica é que também trabalha com perícia, né? Salvo com suas regras, né? Seguindo. E assim, quando tu tem um embasamento bem, né? Um fundamento, tipo, quando é administrativo, tudo bem. Eu acredito que o advogado consiga fazer tranquilamente. Mas quando é de ordem médica, se só o advogado chegar lá e fizer, às vezes pode ser que o juiz não dê muita credibilidade, né? Porque assim, imagina, o juiz é leigo em medicina. Ele contrata um perito, designa um perito, né? Para fazer aquela perícia que é um auxiliar da justiça, um auxiliar do juízo. Auxiliar de confiança. O perito faz aquela perícia, mas aí depois alguém tenta fazer um quesito suplementar de ordem médica, mas um quesito seco, sem o devido embasamento. Mas se o especialista em medicina, que é o perito, está dizendo isso, por quê? Né? Então, assim, para conseguir, tem realmente que fundamentar muito bem, né? Tem que ser bem fundamentado, tá? Assim, Marcele, não sei a realidade dos teus clientes, mas eu acho que eu consigo contar nos dedos de uma mão os meus clientes que eu conseguiria dizer assim, não, nós vamos precisar contratar um assistente técnico. E ele teria condições de pagar. Não, é praticamente impossível, só se for alguém de um nível aquisitivo muito alto. Isso aí depende muito. Quando chega nesse ponto dele ter condição de contratar ele Porque, nem tá assim, precisando do INSS. Quando a gente pensa em um assistente técnico, eu vou te dizer, eu não presto serviço como assistente técnico, geralmente em perícia previdenciária. Por quê? Por conta do poder aquisitivo do autor. Mas geralmente eu tenho um amigo que é previdenciarista, né? Pegou o AB agora recente, mas já tem uma experiência, estagiou na Justiça Federal. E eu faço atendimento para alguns autores que ele precisa de um laudo bem fundamentado com o que o perito médico realmente precisa avaliar. E ajuda muito. Porque, assim, tem laudos, relatórios médicos, né, na verdade, que você pega, que é pedido para o médico assistente, aí o médico assistente bota o nome do paciente. Aí ele pega um exame de ressonância, ou de tomografia, ou qualquer outro exame, descreve o exame todinho. Autor possui tal doença não possui cura, e por isso está incapacitado para suas atividades laborativas por tempo indeterminado. Em se tratando de patologias ortopédicas, principalmente, isso não me diz muita coisa, como perito. A clínica, o exame físico, ele é muito mais importante do que a descrição do exame. Hoje, já é uma coisa que está bem pacificada entre fisioterapeutas, médicos, ortopedistas, que nem sempre os achados radiológicos, os achados em exames complementares, eles traduzem a clínica daquele paciente em relação a determinada patologia. Mais uma vez eu vou citar o meu problema de hérnia de disco. Se tu pegar a minha ressonância, tá cheia de alteração. Mas não quer dizer que necessariamente eu estou incapaz. Vou te dar mais um exemplo. Eu tenho um amigo
que ele joga vôlei de praia. Ele tem um problema no joelho, cirúrgico. Ele tem uma lesão de menisco cirúrgica. Ele continua jogando vôlei de praia e ele nem é forte, né? Mas nada dessas coisas. Ele é até gordinho. Mas ele continua jogando vôlei de praia, consegue jogar numa boa, mesmo com o exame dele operado e o problema dele sendo cirúrgico. Sem perda de função. Sim. Uma dúvida. A gente recebe muito cliente, principalmente Maranhão é muito cliente rural, né? Quando é que a escolaridade daquele cliente nosso, ele vai ser levado em consideração na perícia médica? Porque, por exemplo, para eu avaliar que uma pessoa ela está incapacitada para as atividades laborais, eu sei com que ela trabalha. Mas tem muito perito que ele diz assim, não, ele não consegue trabalhar como lavrador, mas ele pode trabalhar no escritório. Como é que eu vou pedir para um lavrador não alfabetizado trabalhar no escritório? Certo. Geralmente, o ideal, tá? O ideal, eu não sei se vocês já observaram nos manuais do INSS, de perícia médica, né? Lá tem uma tabelinha para a gente conseguir classificar justamente qual é o autor que tem indicação de reabilitação profissional ou não. Geralmente, se você pega um autor de idade avançada, baixa escolaridade de zona rural, ele não vai ter indicação de ser reabilitado. Mas eu já recebi. É o mais normal que a gente tem por aqui. É triste. Pois é aquela história que eu falei pra vocês desde o início. Não é porque você pode, que quer dizer que você deve. Devia ter trazido o cupom de desconto do curso que o senhor fez aí pra gente já publicar aqui. Ia ser interessante. Não é porque pode que deve. Sim. Né? Eu acho que para tudo na vida que a gente vai fazer, a gente precisa ter treinamento. A gente não vai chegar lá e cair de paraquedas e dizer, agora eu vou fazer isso. Do mesmo jeito que para eu ser médico, para eu atender os pacientes, eu prestei 6 anos de curso. Sim. 2 anos de estágio obrigatório. Fora os estágios extracurriculares. Então, assim, tu não pode chegar numa coisa que tu nunca viu na faculdade, que tu não estudou para aquilo e fazer perícia. Sim, com certeza. No mínimo fazer algum... Precisa ter um treinamento adequado. Precisa estudar, gente. Com certeza. A realidade é essa. Precisa estudar. Para tudo a gente precisa estudar. Vocês, como advogadas, devem estudar constantemente. Principalmente previdenciarista. Se não, passar um mês sem abrir uma coisa, já está desatualizado. A lei muda muito rápido. A gente começou até a falar sobre o assunto, eu interrompi para não atrapalhar esse momento agora. Eu gosto de pedir para os meus clientes, principalmente os que têm a condição de pagar uma consulta particular, sempre consultar com... principalmente quando é caso ortopédico, que é a maioria dos meus clientes, consultar com médicos de renome. Médicos que atuam como perito. Médicos que são reconhecidos em todo o Maranhão como médicos que têm um histórico e tal. Isso é importante ou não é importante na tua visão? Pegar um laudo de um médico e dizer, pô, esse médico aqui que me operou. Ele é bom. É aquela história que eu te falei. Depende.